Pessoal, olha só, não tem como sair desse mês sem falar de uma campanha tão importante, por isso que eu tô aqui, ó, com esse blazerzinho lindo da minha amiga Paula Beatriz, nossa editora, eu peguei emprestado, que eu sou dessas, tá? Sou dessas. Eu tô de rosa e esse mês também de outubro é para alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente está falando do Outubro Rosa. Especialistas estimam que há cerca de 60 mil casos de câncer atualmente no Brasil. E aí, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o câncer de mama matou em média 50 pessoas por dia no ano passado. Foram mais de 18 mil vítimas. O Instituto Nacional de Câncer aponta que o câncer de mama é a maior causa de morte em mulheres em todas as regiões do Brasil, exceto a região norte, onde prevalece o câncer de colo do útero. Para conversar sobre isso com a gente, nós vamos conversar com o mastologista Amilcar Assis, que já está aqui no vídeo. Oi, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada aqui pela participação no Boletim Metrópolis. Olá, Larissa, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite para a gente tratar desse tema aí tão importante. Tão importante, né, doutor? Eu já quero começar, doutor, com uma pergunta mais atual mesmo, porque a gente tem percebido que cada vez mais mulheres jovens, né, com idades ali jovens, estão sendo diagnosticadas com o câncer de mama. Existe alguma explicação para isso? Quais são os fatores que levam mulheres tão jovens, muitas que ainda estão chegando ali na vida adulta, né? Muitas que não são mães ainda, enfim, a serem diagnosticadas com essa doença? Larissa, é isso mesmo. O Brasil é um dos países com maior incidência de câncer de mama em mulheres abaixo de 50 anos. Então, a gente tem 44% dos cânceres de mama nessa faixa etária. E isso é um problema por várias razões. Primeiro, porque essas pacientes elas estão fora da faixa de rastreamento preconizada pelo Ministério da Saúde, que preconiza que a gente inicie o rastreamento do câncer de mama com mamografia a partir dos 50 anos. Ou seja, a gente tem 44% das mulheres que estão fora dessa faixa etária que estão com câncer de mama. A explicação para essa incidência em mulheres jovens aqui no país, ela não é tão simples. A gente talvez não tenha um fator único apenas, né? Mais prevalentes aqui no Brasil, Acho que a comunicação com o doutor principalmente na travou. região sul. Doutor, você pode repetir, por gentileza, a última frase? Porque a sua imagem Claro. congelou e a última frase também não deu para Tá. entender muito bem. Por gentileza. Agora vocês me escutam bem. Perfeitamente. Bem, vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é que a explicação para essa alta incidência em câncer de mama em mulheres jovens no Brasil, ela não é simples. Talvez a gente não tenha um fator único que explique essa causa. A gente sabe que a gente tem pelo menos um tipo de mutação genética muito prevalente no sul do país, que predispõe ao câncer de mama, e geralmente essas mutações levam a câncer de mama em idades mais jovens. Esse poderia ser um fator, mas outros fatores também, como hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, hábitos não saudáveis de vida, podem também levar ao câncer de mama. Então, eu acho que a explicação estaria mais por aí. Doutor, perfeito. Agora, existe um padrão de pessoas que têm mais predisposição para ter essa doença? Ou qualquer pessoa está suscetível? E aí eu já emendo com a pergunta, né? A questão de ter tido algum familiar, algum parente que passou por esse mesmo problema, isso faz diferença? As chances são maiores? Para ter câncer de mama, basta ter mama. Então, por isso que o câncer de mama ele pode cometer tanto homens quanto mulheres. Claro que a incidência nos homens ela é bastante menor, a literatura fala de um caso para cada 100 mulheres, mas para ter câncer de mama, basta ter mama. Os fatores de risco para o câncer de mama, a gente consegue dividir eles em duas grandes categorias. Os fatores de risco que a gente diz imutáveis, ou seja, que a gente não tem o que fazer em relação a eles. Por exemplo, o fato de ser mulher, que aumenta em 100 vezes a chance de ter câncer de mama.
A idade, a gente sabe que há um pico de incidência ali por volta dos 55 até 65 anos. História familiar, como você bem colocou, então quem tem uma história familiar num parente de primeiro grau tem uma chance mais elevada do que a população em geral. Então esses são fatores de risco imutáveis, que a gente não tem como modificar. Mas existem os fatores de risco mutáveis, ou seja, que a gente pode intervir para diminuir esse risco. Como eu falei anteriormente, obesidade. Há estudos que mostram que a obesidade pode aumentar em até 17% a chance de câncer de mama. Sedentarismo, consumo frequente em altas doses de bebidas alcoólicas, tudo isso são fatores de risco para o câncer de mama e que a gente pode intervir, a gente pode modificar. Perfeito, doutor. Agora vamos falar dos sintomas. Quais seriam os principais sintomas? E até uma curiosidade, mas por favor me corrija se eu estiver errada, porque me falaram uma vez, né, um médico que eu passei, falou que não existe dor, né, se você sentir um caroço, um nódulo ali no seio, se estiver doendo, isso não necessariamente seria câncer, né? Que a dor não é um sintoma comum. É isso mesmo? É isso mesmo, Larissa. Em geral, o câncer de mama não dói. Claro que a medicina não é ciência exata, então os padrões não se repetem sempre. Mas, em geral, o câncer de mama ele se manifesta através de uma nodulação. E a dor quase nunca está presente, associada a essa nodulação. Então, os sintomas mais prevalentes disparado, o maior sintoma é esse, uma nodulação palpável na mama. Mas quando a gente tem uma nodulação palpável, principalmente se essa nodulação for palpada pela paciente e não por um profissional, isso já indica que o tumor já tem um tamanho considerável. Então, a gente já pode estar diante de uma doença com um estadio um pouco mais avançado. É justamente por isso que a gente preconiza os exames de rastreamento. O que é exame de rastreamento? É você fazer exames numa população ou numa faixa da população assintomática, justamente para tentar diagnosticar doenças mais precocemente, antes da fase clínica, ou seja, antes da manifestação de sintomas. Porque a gente sabe, e a gente vê isso na prática, os estudos mostram que quanto antes a gente identificar o câncer de mama, maiores as chances de cura. A ponto de que hoje, o câncer de mama é um nome para várias doenças diferentes, com agressividades diferentes, biologias moleculares diferentes, até prognósticos diferentes. Mas quando a gente diagnostica na primeira fase, na fase inicial, o prognóstico de todas essas lesões, elas se igualam. Ou seja, o tumor mais agressivo e o menos agressivo, eles terão um prognóstico excelente. Agora, quanto mais tardiamente eu fizer esse diagnóstico, aí sim, o prognóstico daquele tumor mais agressivo vai sendo pior e assim sucessivamente. Então, os sintomas, a gente não espera eles para procurar um mastologista ou para fazer os exames. O que hoje a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda é até diferente do Ministério da Saúde, que a mulher passe a fazer os exames de rastreamento a partir dos 40 anos, final dos 50, com mamografias uma vez ao ano. Perfeito. Então, a partir dos 40 anos de idade, uma vez ao ano, esse seria o cenário ideal aí para as mulheres fazerem os exames de rastreamento. É isso, né, doutor? Exatamente. E aí, lembrando que caso a mulher tenha uma história familiar positiva, ela deve iniciar esse rastreamento antes, inclusive. Então, a gente recomenda que, se eu tive um familiar de primeiro grau com câncer de mama, que eu inicie meus exames 5 anos antes da idade em que esse familiar foi diagnosticado. Então, se eu tenho uma paciente em que a mãe teve câncer de mama aos 40, ela deve iniciar seus exames aos 35 anos. E aí, como a mama tem características diferentes, são geralmente mamas mais densas, a gente adiciona, além da mamografia no rastreamento, a ecografia, que aumenta a sensibilidade desse exame nessas mamas mais densas, mamas mais jovens. Perfeito, doutor. E aí estamos falando de mamografia, ultrassonografia das mamas e
A medicina está avançando cada vez mais, né? Tanto que o que eu vou te perguntar agora, essa pergunta é baseada, né, na descoberta de cientistas da Universidade Federal de Uberlândia que desenvolveram um método chamado de biópsia líquida que detecta o câncer de mama pelo sangue. Esse método, ele é eficaz mesmo? Será que ele pode facilitar o rastreio desse câncer com mais facilidade? Larissa, a biópsia líquida, ela é uma coisa que ainda está mais em fase de pesquisa do que na prática clínica. Ela provavelmente vai ter um papel bem importante na medicina nos próximos anos, mas não é uma coisa que a gente tem disponível amplamente hoje, nem na medicina privada, nem na medicina pública aqui no país. E ela tem a característica de detectar células tumorais ou fragmentos de células ou até fragmento de DNA tumoral que já esteja circulando pelo corpo. Então, isso é uma coisa nova, as pesquisas estão avançando muito nessa área. Eu acredito muito, né, nesse tipo de diagnóstico para o futuro, mas ainda não é a realidade. A realidade ainda são exames por imagem. Perfeito, conversamos com o mastologista Amilcar Assis. Muito obrigada, doutora. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e até mais.